Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, desejar-lhe um rápido restabelecimento da saúde. Espero que ninguém lhe faça uma pergunta de quais foram as consequências do tsunami no Japão no plano de austeridade apresentado na sexta-feira pelo Sr. Primeiro-Ministro. Mas eu julgo que nós temos, nas próximas 24 horas, um conjunto de debates políticos e que, naturalmente, vai recentrar a atividade política deste Parlamento no dia da manhã. Portanto, compreenderá que, da minha parte, vou ser suficientemente parco nas questões que lhe vou colocar aqui hoje e peço-lhe a sua compreensão para esse facto. No entanto, eu julgo que se o Sr. Secretário de Estado tivesse o dom da ubiquidade que não tem, infelizmente para si, e se tivesse tido a oportunidade de se duplicar e estar na manhã de sexta-feira na Assembleia da República, se por momentos se tivesse imaginado como deputado desta Casa, e não lhe digo deputado do Partido Socialista, deputado apenas, teria percebido bem a dimensão daquilo que se passou em termos políticos se tivesse ouvido os seus colegas de qualquer bancada na manhã da passada sexta-feira. Eu repito, se tivesse ouvido os comentários dos seus colegas de qualquer bancada na passada sexta-feira. Se tivesse tido esse dom, percebia de facto que não se está aqui em causa apenas uma questão de formalismo. Está em causa muito mais do que questões formais. E mais não direi, apenas dizendo-lhe que, se conseguir imaginar essa situação, a resposta a parecer-lhe-ia como nítida a esta própria reflexão. De facto, foram ultrapassadas todas as marcas da instituição ou da Constituição do nosso regime democrático em termos institucionais. Sobre o que disse e as conclusões que foi avançando, eu diria que é o discurso oficial do Governo, porque já o ouvi noutros membros do Governo, pelo menos na voz do Primeiro-Ministro e da voz do Ministro das Finanças, agora ouço na sua voz, mas o acréscimo resultante de 0,8% do PIB nas medidas para este ano, 2011, não podem ser atribuídas apenas a poupanças do Estado. Porque se o senhor considera, talvez pudessem ser só poupanças do Estado, por exemplo, sei lá, não diminuir o IVA do Golfo, por exemplo, seria uma poupança. Ou, quiçá, não pagar salários a familiares em acumulação, seria também uma poupança. Agora, e uma poupança do Estado, de facto. Agora, de facto, nós estarmos a conseguir imaginar que se pode passar uma ideia de que são poupanças do Estado, aquilo que já foi referido de despesas de prestações sociais ou situações do mesmo tipo, julgo que é excessivo. Mas quem ficar com essa afirmação também se caracteriza face ao país e face às opções que faz perante o país. Há uma coisa que eu gostava de elaborar consigo, Sr. Secretário de Estado, é a referência que faz ao cenário macroeconómico orçamental. Ó Sr. Secretário de Estado, não vamos dar a volta ao texto. E não vamos agora dizer que o cenário macroeconómico orçamental proposto pelo Governo prevê uma recessão de 0,7. Se não disse isso, deu a entender. É que, de facto, 0,7 era o cenário, 0,7 negativo, era de facto o cenário macroeconómico que estava subjacente às perspectivas de evolução de toda a componente fiscal do orçamento. Pois,
Mas em termos macroeconómicos, e apesar de questionado os responsáveis diretos do Governo por isso, nunca o reconheceu. Nunca o reconheceu. E, portanto, não vamos agora pegar naquilo que não reconhecemos há 3 meses atrás, para passar agora a ser o argumento para estas medidas adicionais. É que o cenário macroeconómico proposto pelo Governo é de crescimento de 0,2% do PIB, ponto final. Ponto final. E é este o cenário. Mas eu, relacionado com isto, gostava de lhe perguntar uma coisa. O que é que leva o governo português a ser mais papista do que o Papa? O que é que leva o governo português a propor para 2012 um déficit de 3%, sendo que esse é o limite superior do Pacto de Estabilidade, a partir do qual ninguém pode ser penalizado? O que é que leva o governo português a propor para 2013 um déficit de 2%, abaixo do limite do Pacto? Quando a nada disto estava obrigado, como Vossa Excelência bem sabe. Porque o objetivo era atingir um valor inferior a 3% em 2013. E, portanto, o que é que leva o governo português a ser mais papista do que o Papa? Um breve exercício contabilístico mostra o seguinte: se tudo estiver a correr bem, conforme Vossa Excelência disse, o Sr. Primeiro-Ministro diz e o Sr. Ministro Teixeira dos Santos também diz, nós em 2012, sem medidas adicionais para 2011, repito, sem medidas adicionais para 2011, teremos um déficit de 2,1%. E em 2013 de 0,9%. Basta subtrair 2,5% a 4,6% para atingir 2,1% em 2012 e basta subtrair 1,2% a 2002 para obtermos 0,9% em 2013. Mas se, como Vossa Excelência bem disse, as medidas adicionais se tudo correr bem, fizerem com que o déficit este ano seja ainda inferior a 4,6%, isto é, 3,8%, então nós em 2012 teremos um déficit de 1,3% e em 2013 de 0,1%. Basta fazer as mesmas subtrações sucessivas. E eu gostava que o Sr. Secretário de Estado me respondesse a esta questão. Isto é normal? O país tem capacidade de resistir a este aperto orçamental suplementar para além daquilo que são as regras do próprio Pacto de Estabilidade? E não é pouco, é imenso, para além daquilo que é o Pacto de Estabilidade. Portanto, gostava de perceber porque é que isto sucedeu. Porque é que o Governo é mais papista do que o Papa nos seus objetivos. Finalmente, sobre o Fundo de Equilíbrio Europeu de Estabilidade Financeira, eu gostava de perceber para já, eu acho que nós temos a possibilidade de ler os documentos de fio a pavio, percebemos, afinal, que muito daquilo que se diz oralmente é uma rigorosa manipulação. Porque ouvimos sistematicamente na oralidade do discurso do Sr. Primeiro-Ministro, designadamente, dizer que queremos impedir a entrada do Fundo Monetário Europeu, do Fundo Monetário Internacional e das condições leoninas impostas pelo Fundo Monetário Internacional, e temos aqui escrito preto no branco que as condições de financiamento do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, agora ou depois de 2013, serão sempre de acordo com as condições do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, é o gato escondido com o rabo de fora. Mas isto é um pormenor, para nós não é novidade, porque nós percebemos bem exatamente
que as medidas do Fundo Monetário Internacional associadas a estes mecanismos são rigorosamente as medidas do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, é uma retórica para inglês ver, ou seja, para enganar quem nos ouve. Mas o que eu gostava de perceber era, de facto, onde é que houve o aumento do fundo, onde é que houve a sua flexibilidade. Fala-se em 440 mil milhões de euros no Fundo Europeu e eu gostava de perceber onde é que houve a modificação. O deputado Costa Neves falou em 250 mil milhões, passou para 440 mil milhões. Mas se eu vou buscar os documentos anteriores à intervenção na Grécia, o valor global do fundo era de 750 mil milhões, distribuídos em 400 mil milhões. 400 mil milhões, se a memória não me engana, porque eu não tenho aqui o documento, portanto é só de memória que estou a citar, no âmbito da União Europeia, um valor que andava à volta dos 50 mil milhões do próprio orçamento comunitário e depois 300 mil milhões do Fundo Monetário Internacional, que dava, somado, os 750 mil milhões, se a memória não me engana. Ora, eu vejo aqui 440 mil milhões, em vez de 450 mil milhões, que, salvo erro, era a soma que na altura existia entre os fundos da União Europeia e os do Orçamento Comunitário. Portanto, eu gostava de perceber onde é que está o aumento e qual é a origem destes 440 mil milhões, se não é mais do mesmo, se não é exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo valor. Porque até há algum tempo dizia-se é preciso duplicar. Falava-se nos 440 mil milhões como 440 mil milhões duplicasse alguma coisa. E eu julgo que não é assim. Vossa Excelência esclarecerá. E a flexibilidade entendida, o que era de facto a flexibilidade para o governo português? Era só o aumento da maturidade dos empréstimos e a baixa da taxa de empréstimos? Era só isso? Eventualmente com a possibilidade da compra da dívida soberana ser feita a partir deste fundo, também? Eram estas três os objetivos de flexibilidade que o Governo se pretendia atingir, ou eram outros para dizer agora que os resultados não foram atingidos?